Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. O papo cabeça de hoje vai ser sensacional, posso garantir para vocês, porque nossos convidados são para lá de especiais. Vamos falar sobre como é navegar nas escolhas profissionais nesse mundo contemporâneo, nesse mundo digital, nesse mundo da inteligência artificial e principalmente nesse mundo tão desigual. Antes de passar para os nossos convidados, eu vou pedir a vocês para me seguir no Instagram ou no YouTube, no Instagram @CarmenLúciaGobel e no YouTube Psicast Vibe. Então, eu estou com muita alegria aqui de receber meus dois convidados, o Leandro Coutinho e o Marcelo Piller. Leandro Coutinho, orientador educacional, vou passar a palavra para ele poder se apresentar mais. E o Marcelo Piller é padre, formado em teologia, pós-graduado em teologia, filosofia e um grande amigo e uma pessoa que vai contribuir muito com a gente nas experiências que ele tem também pela vida e pela vida da comunidade, né? Enfim. E o Leandro também, que é colega dos meninos, né? Dos meus filhos e é uma pessoa muito querida também. Então eu vou passar para vocês a palavra para se apresentarem ou completarem e depois a gente volta com as perguntas e com o papo. Perfeito. Queria primeiro agradecer a Carmen Lúcia de estar com pessoas maravilhosas, super importantes, que foram super decisivas na minha carreira, e cada passo que eu dou, sempre lembro do ensinamento da Carmen, do nosso querido Marcelo, que hoje eu tenho como um padre do coração. E assim, todo mundo. É isso aí, ó. Quem não tiver, não é gente. E assim, eu faço orientação pedagógica, trabalho com essa juventude já tem um tempo, já é a terceira instituição que eu trabalho com essa área. E agora, chegando perto dos vestibulares, cria-se um pouco dessa ansiedade. Então, queria só reiterar aqui, agradecer o convite e de estar com pessoas maravilhosas igual vocês dois. Que bom, né? Vai, Marcelo. Olá. Que a gente se sinta muito feliz aqui. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês, com nossos amigos também que estão aí participando, né? Todo mundo vai interagir. O Leandro também, conheço o Leandro há um bom tempo, né? Aluno lá do Colégio Anchieta, né? Você nem me conhece, né? Nada, Carmen Lúcia também, uma ilustre desconhecida, nada. Tive a alegria de trabalhar com Carmen Lúcia também no Anchieta, trabalhar com os filhos de Carmen Lúcia, né? E é tão bom estar no meio de amigos e ter essa conversa sobre a vida, né? Sobre a vida. Eu fiquei 11 anos no Colégio Anchieta, trabalhei antes também em contabilidade, no comércio, e aí teve o chamado para o Ministério Ordenado. Esse ano eu faço 20 anos de Ministério Ordenado e a gente vai rodando por aí, né? Nesse mundo não tão grandão, mas no espaço geográfico da cidade de Nova Friburgo, que vai desde Cachoeira de Macacu até Itaucara, Quissamã. E a gente vai rodando e vai aprendendo quanta coisa legal. Não, fique por aqui mesmo, porque ninguém quer que você vá embora. A minha vida útil é 4 anos em cada lugar. Mas aonde Marcelo vai, tem sempre gente nas missas e tudo, porque realmente tem um carisma e a gente percebe que fez uma escolha dentro daquilo que realmente faz parte da tua vida, que tem a ver com você, né? Mas aí, vamos começar pensando e trazendo, aí vocês podem responder na ordem que vocês quiserem, não é uma resposta, mas uma conversa. A gente vem de um mundo muito formatadinho, século XX, né? Você tinha que escolher engenharia, medicina, direito. Olha que beleza, só 3. E se você gostasse de exatas e de saúde, você estava muito mal das pernas, porque você não sabia escolher, né? E depois, essa coisa foi mudando. Eu mesmo já pensei assim, tá? Falei, gente, coitado, né? Meu filho, por exemplo, que ficou na área de exatas e de saúde, depois, né, eu vi que não tinha nada a ver e que a gente tem como adequar. Mas então o mundo foi mudando, o desenho do mundo foi mudando, a gente está dentro de um mundo extremamente desigual, né? Desigual não só em termos econômicos e sociais, mas desigual em termos de aquisição dos conhecimentos básicos das ferramentas para você lidar com esse mundo.
e também com as ferramentas socioemocionais, que eu acho que também são um grande problema. Então, assim, como é que é, né, na experiência de vocês, como é que vocês têm visto isso? Como é que, assim, eu acho que são realidades bem diferentes, né? Eu sei que o Marcelo está muito também na pastoral da saúde, no hospital, mas nas missas, nas conversas, eu sei também que a gente vai esbarrando com jovens, né, dores também. Então, como é que para vocês tem sido isso? O que vocês têm visto, né? Carmen, assim, olhando a realidade de hoje, né? Essa juventude cada vez mais precoce, né? E a internet aí, o meio de tecnologia, cada vez te encurtando os caracteres, achando que aquilo seria algo profundo, e aquilo vai esvaziando o seu interior de possibilidades de conhecimento, né? Eu percebo muito hoje na juventude que a cada ano que passa, eu pego às vezes as crianças que vão fazer o vestibular, a pressão se cria grande e a ansiedade se torna um grande desafio para eles, porque em pouco tempo eles acham que vão determinar a vida. Vai sair do colégio, vai ser CEO, né? Exatamente. Na verdade, a vida, a carreira nossa, ela não é um ponto final. É o fazer o todo dia que é importante de perceber que o conhecimento ele só gera para você uma grandeza de infinidade. Então, esse profissional amanhã, ele será infinito quando ele está aberto ao conhecimento. E não apenas a pequenos caracteres, como hoje utiliza os TikToks, o Instagram, os Twitters. Então, assim, eu vejo essa geração... Esse é um desafio, né? Um grande desafio. E por eu estar na capelania hospitalar, eu pedi para fazer essa experiência, né? Agora, nesse mês completo, 4 anos de capelania hospitalar e na rede pública, não é isso? Onde essa humanidade a gente sente muito, né? Então, todo esse progresso tecnológico, todo esse avanço, também muitas vezes você percebe que, claro, que sabemos, não chega a todos, né? Não é tão inclusivo assim, né? É muito pouco. Então, as mazelas continuam aí e corre-se o risco, nesse avanço tão bom, também de se esvaziar, como você falou. E aí vem esse condicionamento, essa pré-determinação tem que ser desse jeito, como Caminha falou aqui, né? Na década de 20, eram aquelas 4 áreas que eram as prioritárias para você fazer seu curso superior, né? Hoje o leque está aberto, né? Muito grande, mas ao mesmo tempo as situações do passado estão aí com a gente e parece que se mascara nesse mundo tecnológico e a gente vai perdendo muito da humanidade, né? Tudo abreviado, tudo muito rápido, muita cobrança, né? O sucesso, que sucesso é esse, né? Aí vem tanta frustração e nesse mundo da saúde, do atendimento às pessoas, aos pacientes, e principalmente nessa área pública, você vê como que essa desigualdade está grande, né? Essa falta de inclusão. E aí vem o... esclarecimento, né? Conhecimento. Isso que o Leandro estava falando. Quando você está falando assim de estar no hospital, você está no hospital com gente que trabalha, né? Gente que fez escolha, gente que, né? Que agora está parado por alguma razão. Mas você vai vendo... Se a gente tinha uma desigualdade que causou um esvaziamento, né, um apagão de mão de obra mais especializada, e as pessoas ficaram mais ou menos naquele lugar do feijão com arroz, hoje a gente está vendo que isso está acontecendo com as pessoas mais bem providas de situação. Por quê? Porque os caras estão só... eu fico pensando o seguinte, parece que a gente não percebe que a gente está entrando no Walking Dead, sabe, nessa coisa de zumbi, que as pessoas, eu ando na rua, fico vendo, eu acho que eu também faço isso, né, mas assim, eu fico vendo os outros, todo mundo andando na rua com um troço na mão, com o celular na mão o tempo todo, e sempre com informações muito curtas, informações que não necessariamente são verdadeiras, com pouquíssima capacidade de discernir se o troço é verdadeiro ou não, porque não discute, a informação entra como se fosse verdade. Estava vendo agora que as crianças de 0 a 4 anos, se elas estiverem muito expostas à tela, entre outras coisas, elas desenvolvem menos a sua capacidade de cognitiva porque elas perdem a possibilidade de representar, porque a representação está pronta. O cara fica vendo que tudo pronto, o conhecimento absolutamente passivo. Então, não é um conhecimento, né? É um entubamento, sei lá. Você muitas vezes não constrói.
Você só vai recebendo, e de que forma vai ser recebido? Muitas vezes não se percebe, mas vai sendo empurrado pela garganta abaixo. E tem aquela tecnologia que são pequenos cortes que as crianças hoje, tanto das crianças até o jovem adolescente, ele acha que aqueles pequenos cortes são verdades. Então, são meias verdades que eles começam a absorver. Então, com essas meias verdades, eles não debatem mais as questões atuais. Eles criam um abismo entre o mundo irreal e o mundo real. Nós percebemos hoje que os grandes influenciadores só ostentam aquilo que eles vão olhar e falar assim, nossa, é tão simples assim, também eu vou fazer. Exatamente. Mas são pequenos cortes ali que eles estão colocando. Não, mas teve uma história, gente, não sei se vocês viram isso. Eu não quero mudar muito de assunto não, mas saiu isso aqui na minha cabeça. A mulher era uma influenciadora de aconselhamento de maternidade. Como cuidar dos filhos, como criar os filhos. Cara, a menina, filha dela, ficar trancada no quarto sem comida e o garoto amarrado, acorrentado. O garoto conseguiu sair, pedir socorro para um vizinho, sei lá, depois de quanto tempo, e ela foi presa e tal. Mas assim, você tá sabendo lá que mulher é essa, contando essa história, então você acredita, né? Porque a gente está vivendo uma coisa difícil, que é você não poder escolher. Porque o algoritmo escolhe para você. Você vai ver isso, você vai ver isso de novo, você vai ver isso de novo, você vai ver só o que você gosta. Então você não está escolhendo nada, você está só sendo nutrido por uma coisa de tanta homogeneidade que a alteridade se manda e você não tem como lidar com a alteridade. Como é que a gente faz para viver no mundo se a gente não pode lidar com o outro que é diferente da gente, né? Aí vem essas benditas, entre aspas, polarizações. Exatamente. E a gente está vendo o resultado disso tudo aí. E não é ser pessimista, mas como é que a gente vai trabalhar a esperança nisso tudo aí, né? E a saúde mental das pessoas já vem um tempo, né? Eu acho que a pandemia intensificou um pouco mais devido à clausura. Ela acaba que a saúde mental ela fica em último plano, que na verdade deveria ser tratado com calamidade pública. Hoje nós percebemos isso, tanto os jovens quanto os adultos, eles querem se clausurar nas suas telas, não querem perguntar ou se aprofundar em novas tecnologias, porque a inteligência artificial ela tem que ser uma ferramenta, ela não pode ser o destino final. Ninguém pode te mandar, a não ser que você seja orientado por uma pessoa, um mentor que vai estar ali gabaritado com essas percepções. O que não acontece hoje é que uma inteligência artificial, você pega essa juventude hoje, qualquer trabalho proposto, eles vão colocar na inteligência artificial e acho que a profundidade está ali. Não, e detalhe, não sabe fazer o prompt, porque você, para fazer o prompt, tem que ter conhecimento. Exatamente. É incrível, por exemplo, eu uso muito o ChatGPT, mas eu tenho que dar uma instrução muito certinha para ele do que eu quero, e eu tenho que saber sobre o assunto, porque senão ele vai me falar besteira, eu vou acreditar também, entendeu? Tem que ter um mínimo de conhecimento do que eu quero, do que eu desejo, do que eu preciso, exatamente. Né? Senão é o domínio da máquina. Eu sou protagonista, né? Tudo são ferramentas, não é isso? Mas o protagonista é o ser humano, né? E perder a humanidade, perdeu tudo, né? Isso foi colocado pra gente, engraçado que tinha um jogo, né? Que era o jogo da vida. Eu lembro. Caía aqueles pecinhos. É engraçado, ou você seria milionário, ou viria no campo como filósofo. O jogo da vida. Então, assim, o filósofo era ruim, que você estava... Então, assim... reflexão nada. Exatamente. Então, assim, a gente foi embutido já desde jovem que você tem que ter dinheiro ao custo que custar, mas não percebe o caminho, só o final. E esse final nem sempre é aquilo que o TikTok vai mostrar pra gente, que é aquilo que a gente quer ver. É diferente também, né? Então assim, o que a gente... Você trabalha com jovem, você trabalha com um jovem também, né? Tá lá no colégio também. A gente vê uma agonia, entendeu? E uma falta de preparo para lidar com as coisas da vida, porque antigamente era assim, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Você se virava nos 30, você tinha que fazer a prova, ok, vou fazer a prova. Agora a pessoa quase morre para fazer uma prova e elas interpretam muitas vezes que ansiedade, que a gente tem mesmo para fazer uma prova, é doença. Então, vamos tratar. Tem transtorno, não pode sentar aqui, não pode sentar ali. Gente, é uma bagunça. Que esse mundo de escolhas profissionais, eu acho que ele está se transformando num desafio enorme. Porque, para onde você vai? Para onde você vai se vai mudar tudo daqui a pouco? Sim.
É verdade. E o medo da incerteza, né? A zona de conforto, ela é muito confortável, aquilo que me proponho a não querer avançar, não querer criar asa. Né? Hoje essas crianças, muitas das vezes, não querem criar asa. Elas não... Eu não sei se elas não querem. Eu acho que elas não foram... não desenvolveram essas habilidades porque os pais mega protegem. Eu vejo, gente, muitas vezes, eu já dei esse exemplo aqui. O garoto tira 50. O pai pergunta pra você, por que meu filho tirou 50? Não pergunta pra ele, não. Mas, gente, tem que perguntar pra ele o que houve com ele. Então, assim, a gente que tem que responder quanto a gente é incompetente para não conseguir que o garoto faça uma ótima prova. E olha ou a pressão garota. sobre a pessoa, sobre o jovem, não é isso? Porque o fracasso faz parte da caminhada, gente. Exatamente. Mas não é que a gente está nessa situação toda, né? Não é sair jogando pedra, né? Mas se cria uma sociedade só do sucesso, né? Do grande empreendedor. E para você conseguir os seus objetivos, nem sempre você alcança na primeira vez, não é tão fácil assim, né? E ser empreendedor não é para qualquer um também, não, né? Tá doido. Então, essa forçação de barra que tem que ser sempre o melhor. É claro que é bom a gente avançar, se desenvolver, mas faz parte a queda, né? Tem hora que a gente não consegue, né? Vamos ver o que está acontecendo, senão fica essa pressão aí e cria-se esse mundo aí, o virtual, que se torna real, né? Todo mundo bem sucedido e vem a pressão sobre o pobre jovem, né? Que tem que fazer, como é que é o negócio? Skincare, as meninas. E elas se comparam ali, meu Deus. Eu acordo 5 horas da manhã para fazer isso. Eu tenho que aprender isso também. Cadê a também. alteridade, gente? Então agora, se fala tanto liberdade de expressão, e tem que ser tudo padronizado, a forma, só mudou o nome da forma, né? Exatamente. Só mudou o nome da forma, exatamente. E uma das coisas que vai influenciar nessas escolhas não é a família junto com o colégio. É a tecnologia que está determinando aquilo que, na cabeça deles, é um sucesso garantido. E, na verdade, foi quando o Marcelo falou, brilhantemente, o errar se faz necessário. O errar significa crescimento. E todas as vezes que eu quero crescer, eu preciso errar. O Piaget dizia que errar é erro, é construção de hipótese, né? Você vai tentando para ver se vai dar certo. Guimarães Rosa dizia... Todo caminho da gente é resvaloso, mas cair não prejudica demais. A gente cai, a gente sobe, a gente volta. E se você fala isso para um jovem hoje, que tem esse desenho de um mundo muito assustador, ele fala, não quero cair não, porque depois não se levantar. Exato. E alguém pode pegar meu lugar. A competição é normal, ela é sadia, não é? E assim, o que a gente tem, né, nesse mundo das escolhas, o que existe? Porque, por exemplo, coisas que antigamente eu colocava como profissão do futuro, já não é mais profissão do futuro nada, já está tudo aí, né? É curador digital, pastor urbano, que fica cuidando dos bichinhos, né? E das plantações. Plantação de quê? De cheiro verde, de manjericão. Não sei, mas vou botar lá nos apartamentos, cuidando disso. Então, assim, tem um monte de coisa maluca. Treinador de robô. E ontem eu vi uma mulher, uma cantora maravilhosa, que canta espetacularmente. Mas não existe. Foi criada por um cara que fez fez a personalidade dela, a cara dela, a voz dela, e ela canta e ela foi contratada. Ela, entre aspas, porque não tem ela de verdade, foi contratada por uma gravadora para ganhar, sei lá, uma fortuna. Olha que interessante. O que era fictício tornou-se real. Mas isso... Muito interessante, né? Isso é uma rasteira, muitas vezes, para quem está querendo trabalhar, precisando trabalhar, ou entrar nesse mundo de trabalho. Porque quando você vai pegar um jovem, você pergunta, você quer fazer o quê? Ele vai dizer assim, psicologia, fisioterapia, medicina. Ele não vai falar nada que esteja fora desse escopo, entendeu? E o que está dentro disso aqui já não está emplacando mais tanto. Tanto que as coisas que eram da pós-graduação hoje estão virando graduação. Eu faço um jogo com ele chamado Jogo das Profissões. Aí a gente lê o que é o curso e bota eles para descobrir o que curso é. Ninguém acerta. Quer ver um super conhecido? O cara trabalha com estatística,
estuda seguros, calcula estatisticamente risco, e, enfim. Que curso é esse? Aí tu não sei não. O curso chama Ciências Atuariais. O atuário é um cara que está bombando. E, no entanto, ninguém sabe disso. Isso tem muitos anos. Ninguém nem pensa. Entendeu? É um exemplo, entendeu? Ninguém quer nem saber. Vai em cima daquilo que a gente já conhece. Mas o mundo que a gente já conhece está tão desconhecido. É isso que eu queria que a gente olhasse. Porque, assim, como é que é? Por exemplo, você que está trabalhando com uma galera que tem de baixa renda, né? Esse mundo que ela está, é esse mesmo que a gente está? Você acabou de falar, né? Não... É, e ao mesmo tempo não é. Pois é. É, e ao mesmo tempo não é, né? Não é dualidade, é a realidade. E as pessoas querem, mas é que a formação básica são as profissões tradicionais, entre aspas, das pessoas que eu tenho mais contato, não é isso? Uhum. Mas o adolescente, ele tá assim, vou para onde? O adolescente fica perdido. E tem escolhas boas, não é que a gente vai sair enumerando você para isso, você para aquilo, né? Mas é tão bom você se realizar no que você faz, não é isso? E Leandro tem esse desafio na área que está, né, Leandro? Sim, é onde porque a cobrança é muito grande. E assim, eu fiz uma reflexão muito profunda dia 15, né, dia do professor. Se esse escopo já era esquecido, hoje mais ainda. Então a gente vai ver num Brasil, numa América Latina, que vai ser desvalorizado, como já é desvalorizado o profissional da educação, agora menos ainda. Porque eles acham que vão substituir a máquina pelo ser humano. Isso, vai botar as plataformazinhas com os cursos à distância. Exatamente. Gente, sério, eu fico impressionada com isso. Eu acho que até você pode fazer coisas à distância, mas a tua formação básica, ela tem que ser estruturada dentro do presencial, porque é a troca, é o conhecimento, é você poder discutir, você tá num monte de gente com ideias diferentes, né? E a gente tá vendo... Cara, sério, eu tô vendo uma formação cada vez mais sofrível. A gente estava conversando aqui hoje, assim, que, caramba... Às vezes os laudos, que às vezes as avaliações que a gente recebe, você fala assim, de onde a pessoa tirou isso aqui? Porque é incoerente. Parece um festival de corta e cola. Claro que não são todas as avaliações, obviamente. Mas a gente pega... Porque você não sabe como é que aquela pessoa pensou aquilo. Será que ela pensou? Então, assim... Então tem isso. Tem a coisa do muitas coisas para escolher... E muito fácil para escolher qualquer coisa também. E que coisa é essa? Qualquer coisa depende também, né? E como diz Rubens Alves, o exercício do profissional da educação, o professor, ele é um exercício de imortalidade. É aquilo que ele passa, ele consegue que o outro aluno consiga absorver e aquilo leva para o resto da vida. E aonde que essas escolhas profissionais, elas não estão mais definidas por questões de valorização pessoal. É só valorização financeira, que é um outro desafio. Já cansei de pegar alguns alunos que eu vou fazer medicina, mas você... Para quê? Gosta? Você já foi a alguma universidade? Você gosta de ter aquele acesso a sangue? Não, porque medicina dá dinheiro. Então deixa de ser o ser humano satisfeito com a sua profissão e acaba sendo uma pessoa que é extremamente financeira, que vai decepcionar logo aí na frente, porque não vai conseguir esse êxito. Mas não sei se vai decepcionar ou vai ferrar a gente, porque a gente está vendo que a medicina, em muitos casos, deixou de ser um sacerdócio para ser um negócio. Exatamente. E aí o cara... Assim, sinceramente, eu lembro da minha avó, quando o médico ia na casa dela, fazia uma visita, ela mandava torta para ele de presente, né? Tinha aquela coisa. Ele levava 1 hora, 2 horas ali na consulta. Ok, você hoje vai numa consulta, mesmo que você pague, é bem mais rápido do que isso. Às vezes você, se for então em convênio, vai muito mais rápido. Como é que alguém pode saber de você tão rápido assim? Só se você for uma maquininha quebrada. Exatamente. Como é que é lá, né? Não quero falar mal. Não é falar mal. Esse processo de ensino-aprendizagem,
todo mundo aprende junto e ensina junto, né? Sim. A gente tá junto nesse processo aí, né? O professor, ele não é um mero transmissor de conhecimento, né? Ele também aprende junto, né? Aí que vem o método Paulo Freire, aprendemos juntos, construímos juntos, né? Fazemos tudo juntos, né? Educação popular de base. Que a gente não tem. É tão bonito, porque não é que a gente vai dar reflexão, né? Nesse mundo parece que se desencarna, né? Porque o que é humano, quando acontece, e é algo às vezes tão simples que as pessoas ficam, e algo deveria ser tão normal, né? Eu ser bem educado, ser prestativo, ajudar as pessoas. Mas nessa parte você vê que os jovens, muitos que optam por essas áreas de humanas, eles são pessoas sonhadoras, mas é sonhar com o pé no chão, né? Muitos já têm consciência também da dificuldade que vão ver, porque já percebe essa desvalorização do sentimento do humano e essa competição, que não deveria ser, né? O equilíbrio, né, da máquina com o ser humano. E na área da saúde, infelizmente, a gente constata essa realidade de quem está ali não se realiza profissionalmente, né? É por outros fatores do que a vocação, né? A realização pessoal, e outros que realmente se entregam e sofrem vendo todo esse contexto aí contrário, né? Então, muitas vezes se mascara a realidade nas telas da vida, né? Nessas telas que são importantíssimas, né? Então, como ajudar esse jovem, né? Não é a forma, né? Ele se descobrir útil e também se sentir valorizado, né? Para não ser mais uma repetição no mundo de tanta liberdade de expressão, mas que acaba se tendo uma imposição e se mascara em nome de tantas situações que é tão moderna, é tão para frente, é tão atual mais. Eu tenho trabalhado muitos anos com orientação profissional. Mas interessante que eu acho que é uma área que tanto pode ser da psicologia como também da pedagogia, da psicopedagogia, que ninguém dá muita bola não, dá muito valor não. E é importante, porque quando a gente pensa em orientação profissional, você não tem que pensar em fazer um teste vocacional. Todo mundo pensa que é isso, né? Mas a orientação, ela é um processo de desenvolvimento da sua identidade profissional. Fazendo o quê? Quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a minha personalidade? Quais são os meus interesses? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades? O que eu sei fazer? Né? Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Só aí você já tem uma vertente de autoconhecimento importantíssima que ninguém dá bola. Né? Porque você não pode escolher nada, saber quem você vai ser se você não sabe quem você é. Começa por aí. Quem que você vai ser? Sei lá, não sei quem sou eu. Né? E esse autoconhecimento é muito interessante, porque quando você fala em autoconhecimento, você vai cair na velha filosofia. Ou tem sucesso, ou ver no campo um filósofo. Mas esse autoconhecimento, essa busca profunda do ser eu, isso influencia diretamente no profissional futuro que você vai ser. Algo comprometido ou algo mecânico. Então, se for algo mecânico, eu não me descobri. A descoberta ela é constante. Mas você fica de saco cheio, né? Sim. Exatamente. O cara vai fazer concurso público, por quê? Porque eu ganho dinheiro lá. E fica lá passando mal com dor de garganta todo dia, porque tem que ir trabalhar num troço que ele odeia. Exatamente. Mas ali foi o porto seguro que ele encontrou, né? Pois é. Conveniente. E eu tive essa experiência como educador numa instituição, que o pai chegou e falou a seguinte frase: não fica tranquilo, ele só precisa de nota, que ele vai fazer concurso público, qualquer um, e tá bom. Então já a família induzindo algo que já é pré-determinado dos pais. Você pergunta para um pai assim: o que você quer para o seu filho? Que ele aprenda ou que ele passe de ano? Ele fala, não, que passe de ano. Eu falei, que pena. Porque se ele só passar de ano e não aprender, não vai servir para nada. Porque você vai levar daqui, são essas habilidades, são essas competências, sejam elas cognitivas, sejam elas socioemocionais, que vão te carregar na vida, né? E o que a gente está vendo é esse mundo. Parece que caiu uma granada. Sabe como eu fico imaginando? Caiu uma granada assim, tuf, você não sabe para que lado você olha. Eu tô com uma sensação de que tá desse jeito. E para esse jovem, para onde é que ele vai? Né? Tem tanto caminho e tem tão pouco caminho. Eu sei que eu tô confundindo vocês aqui. Não, isso é interessantíssimo. É a auto-reflexão. Porque assim, o Gustavo fez, desculpa, ele fez física médica.
né? E física médica é uma profissão que hoje está mais conhecida, mas ninguém conhecia. Quando ele fez, eu cansei de ouvir o pessoal falando assim, coitado, né? Tá frito. Vai fazer o que com isso? Eu falei assim, ele vai fazer alguma coisa com isso, porque se isso existe, deve servir para alguma coisa, né? E, claro, e tá super bem, tá trabalhando com pesquisa, que é a coisa que ele gosta de estudar. Ele falou que é ótimo receber para estudar. Que bom, estuda e ganha dinheiro. E é muito interessante essas questões aí, como você deixou muito bem claro, você precisa passar de ano ou aprender. O aprender hoje também está no segundo plano, que às vezes as pessoas acham que aquilo é momentâneo. Na verdade, não. O aprendizado, ele é para a eternidade. Então, quando eu passo somente de ano, eu deixo de valorizar uma pérola, que é o conhecimento que o profissional da educação vai passar para a gente, que é o professor. É porque você... Famosos cortes. Vai fazer o cortezinho. Vai fazer os cortes. Os shorts. Mas aí você fica pensando, você fica pensando que você, quando tenta lembrar o que você estudou de matemática no ensino médio, não vai lembrar não, cara. Vai lembrar que teve uma matéria lá. Mas, e fórmulas que não acabam mais. Mas o que você aprendeu? Você aprendeu aquele conteúdo exatamente? Você só vai usar esse conteúdo se ele for seguir pela tua vida fora. Mas se não for seguir, ele foi uma ferramenta para você adquirir conhecimento. Sim. Porque os conteúdos são ferramentas de pensar e para construir a tua inteligência. Então, quando você começa a aprender, você não está aprendendo só para lembrar história, geografia, até porque na faculdade não tem nada disso, é outra coisa. É construindo essas habilidades básicas. Quem é que pensa nisso? Para que eu preciso se eu tenho o GPT? Ou Gemini AI, ou qual é o outro? DeepSeek. Eu vou lá e boto ali. Eu não gasto isso aqui. Sabe o que acontece? Dá poda neural. Seus neurônios acabam tudo se mandando. Eu não preciso mais fazer isso, não. Vamos desconectar os fiozinhos. A leitura é um peso, a reflexão não existe. E é até engraçado que o que, né, na minha época era o maior divertido, que era assistir um filme. Hoje, se o filme passar de 3h30, tem um jovem mais que querer assistir. Que aquilo, acha aquilo ali um porre. 3h30? Ou meia hora, 5 minutos, 10 minutos. Nossa, mas 3 horas eu também consigo, eu não consigo, não, Jorge. Então, assim, algo que era plausível pra gente. Nossa, vai sair o 2 daquele filme, então vamos se reunir. Senhor dos Anéis. Nossa. Eu esperava todo um ano sair. Dá mais um. O Harry Potter, assim, também. Eu fiquei encantado quando a primeira vez foi transmitido na televisão e o vento levou. Eu ainda gravei na vida VHS, que não terminava 4 horas de filme. O que vai acontecer? Que espetáculo. Mas, assim, com essa identidade vocacional, né, das profissões, ele precisa muito de um mentor que vai acolher e vai perceber as habilidades socioemocionais desses jovens. E se deixar, né? Agora eu quero completar. Agora tem um outro problema. Tem 2 barreiras. Primeiro... Mas não tem uma solução, gente. Você vai ver o obstáculo barreira. Primeiro, as barreiras familiares estão determinando muitas carreiras. E segunda, é esse jovem se permitir a querer experimentar. Que hoje eles também não querem experimentar. Porque frustrar, se frustra, que né? é um prato pronto. Pode ter fracasso. Como diz o miojo, né? O inventor do miojo, ele não comia miojo. Porque ele falou, aquilo que é rápido demais não vale a pena para mim. Que legal, hein? Então, assim... E para que ele fez isso, então? Exato. Para ter uma casa vamos ver um lugar bem simples, né? Porque uma casinha por aí, né? Uma casinha pequenininha, né? Ele só foi financeiro, mas sabia que aquilo que é muito rápido, aquilo nunca vai valer a pena. Eu acho que a gente está falando assim um pouco também dessa coisa de você poder construir uma trajetória na qual você se encontra, porque você não se encontra assim que você sai da faculdade, você não sai pronto, porque eu sempre escuto, como é que você vai conseguir? Não, eu quero arrumar um emprego, até parece que tem emprego assim, né? Agora é mais você, SA, tudo PJ, mas, não, porque você é o melhor, mas como é que você é o melhor? Ninguém é o melhor de cara, você vai sendo bom, né? Como você pensa, você no seu sacerdócio ou você na sua profissão, eu no início
era muito ruim, eu acho. Eu não sabia muita coisa, entendeu? E no Ministério Ordenado, porque ninguém está livre, estamos todos juntos, né? Todos ao redor da mesma mesa. Também essa mentalidade acontece. De sucesso. Pela própria situação, né? A gente vê muitos jovens, eles... Tudo bem, se não tiver o desejo, a vocação, esse autoconhecimento, né? Para quê, né? O que eu quero, né? Como que vai ser? Pensar também a longo prazo, né? Se eu vou ser feliz, e também... Aí que vem aí se for poético, né? Então vamos na poesia, né? A interrogação, mas será que eu vou fazer alguém também feliz? Vou fazer alguém feliz? E às vezes, muito dos jovens que têm esse desejo, essa vocação do Ministério Ordenado, eles também são fruto desse meio aí, né? Aí vem aquele padre de sucesso. Que bom, né? Quando se utiliza a ferramenta para coisas boas, não é isso? Para a gente resgatar a dignidade do outro, também caminhar com o outro, aprender com o outro. Mas os padres midiáticos, né? Tudo isso. Os padres midiáticos, cantores, né? Sim. Claro, sempre tem aí o entre aspas, não é isso? Mas muitos também... E depois vem a frustração. Vem a frustração de não se sentir realizado porque ele ficou só naquela imagem, né? O que o algoritmo produziu, o que ele produziu, né? Que resposta que deram para ele que não era a que ele queria, que não era a verdadeira que ele procurava, né? E vem a frustração. E aí a dificuldade da relação com as outras pessoas, o ficar se isolando enquanto... Isso é o que mais acontece. Totalmente... Ninguém vive sozinho, né? A gente vive em relação, uma grana na firma, ou então se trabalhando também em casa, né? Ninguém está sozinho, né? Então, essas ilhas que podem ser criadas são perigosas, né? Essas ilhas estão sendo criadas. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente está falando hoje é que esse é o desenho do mundo. E dentro desse desenho de mundo tem toda uma geração que precisa ser aquela que vai perpetuar, né? Que vai trazer outras conquistas, vai estabelecer políticas, vai fazer tantas coisas. Como é que ela chega? Né? Então, assim, eu acho que muito importante é que a gente comece a pensar e falar que não é uma coisa que vem do nada, que não é uma coisa que vem... Eu sempre falo assim, não tem nenhuma profissão que vem com um saco de dinheiro te dar na sua mão. Você vê médicos bem-sucedidos pra caramba e são empreendedores, porque são empreendedores. E outros que não, que lá ganham o dinheiro deles normal. Enfim, não faz tanta diferença assim. O que eu acho que é importante é a gente poder ter a clareza de que isso é um processo e não é um resultado imediato. Você tem que passar por uma trajetória na qual você vai vendo, eu gosto disso. Não, imagina, adolescente gosta de tudo. Não conhece nada? Né? Como é que a gente faz para fazer essas escolhas, né? Como é que a gente escolhe nesse mundo? Tô voltando com a pergunta para vocês de novo. Assim, é muito importante, né? Nós termos assim nessa caminhada essa percepção de reconhecer algumas questões socioemocionais, acadêmicas, questões que nos implicam também familiares, que a escola, né, ela vem de um processo que ela é de construção contínua. E essa construção contínua, ela precisa sempre ter o tripé, que é a família, o jovem e o professor. Com essa escolha, ali esse aluno ele não vai estar pronto, mas ele vai estar formatado aos novos desafios. Ser frustrado não é o problema. Parar com as dificuldades não vai ser o problema. O grande problema é desistir e não deixar de observar o futuro. Ser resiliente. Poder sonhar, sempre. Né? A resiliência, para esse jovem, ele tem que ser sempre mal comparando, um camaleão, mas ele tem que ser sempre adaptável ao seu meio. Saber que aqui estou, mas amanhã eu seria um outro profissional. Né? Como você mesmo relatou aqui, eu deveria ser uma má orientação pedagógica lá no início. E hoje é uma referência que tem na cidade. Então, essa construção, esse abismo que a gente vai criando, que a gente olha, depois vai construindo pontes para atravessar esse abismo, é o cotidiano, que é a construção
coletiva, e é uma construção diária. Agora, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, o Leandro tá inserido nesse mesmo contexto que eu estou inserida, mas os jovens devem te procurar num outro contexto, assim, você percebe esse sofrimento, essa coisa ligada a para onde que eu vou, como é que eu me viro, você percebe isso? A gente percebe. Eu creio que o grande sofrimento é a pressão da família. A pressão da família. Engraçado que isso a gente achava que já tinha parado e continua do mesmo jeito, né? Aí se vê, né? Quantas situações que estão aí, né? A água do rio tá passando embaixo da ponte, né? Então, a grande pressão da família e da sociedade como um todo. Essa realidade continua. Essa realidade continua. E essa angústia que as pessoas, né, vivem, que os alunos vivem, tendo que dar conta e, ao mesmo tempo, se sentindo sem condição de dar conta. Mas eu acho que a ideia aqui, né, você vê, o tanto que Marcelo falou, tanto da humanidade, né, da dedicação ao outro, porque ninguém percebe, mas é bom pra caramba quando você ajuda, eu acho que você fica mais feliz do que o outro. No caso lá, quando nós estávamos lá na pastoral do Anchieta, a gente pensamos juntos, propomos aos alunos, né, as famílias, claro, que deram aval, porque eram menores de idade, né, de fazer o trabalho voluntário na pediatria do hospital. E nós voltamos. Exatamente. E como que os alunos gostam? Como que se identificam? E não é ver o coitadinho, né? Esse desenvolvimento integral, esse mundo, né? Exatamente. Desenvolvimento integral. Conhecer esse mundo. Então, a gente... dentro da educação, essa alavanca que faz o mundo girar, né? Maravilhosa. Você vê grandes homens e mulheres, cristãos e não cristãos, como que se debruçaram com clareza e com boa vontade, com dedicação nesse mundo. Basta pensar nos fundadores das escolas cristãs, não é isso? Eles estavam já naquele período, século XVI, XVII, XVIII, XIX, já vislumbrando esse problema, já percebendo esse problema, né? Essa falta de oportunidade para os jovens, de desumanização dos jovens, os jovens sem alguém que pudesse amparar para eles se descobrirem como pessoas, como profissionais. E a gente vê a beleza desse cuidado com o outro na própria educação cristã e outras também. Então é muito... Eu me sinto incomodado vendo o sofrimento dos jovens nessa hora. Os jovens sofrem muito. Isso. Sofrem muito. E aí vem tantas procuras de solução onde não faz encontrar imediatas, solução. né? Exatamente. E é sofrido. A pressão, a grande parte é da família. É da família. Aí que vem, né? Mas tirei 50, eu tinha que tirar 90. Meu pai e minha mãe falam que o meu trabalho é esse. Olha a pressão. E o pai fala pra gente que o meu trabalho, o seu trabalho também se você tirar 8, é um escândalo. Tem que ser sempre 10, 10, 10. Ih, minha avó que era assim. Mas tem sempre o 9.3 da escola de São Manuel, 10, né? 9.3. Nossa, minha avó que era assim. Se eu tirasse 80, ela fazia, não acredito. Eu falei, por quê? Não, tá muito ruim. Rapaz, uma pessoa que passa no primário com média geral de 9.5, sou eu. Não é porque eu sou um gênio, não. Porque eu tinha uma ameaça permanente na minha vida. Pra eu não perder, pô, como é que pode? Mas é muito bom. Trabalho na área de educação, a gente sabe. Mas ao que ultrapassa até vocês, porque vem a pressão, a competição também entre as instituições, não é isso? Aí quando vê, tá todo mundo naquela rede ali, né? Então é um desafio muito grande para todo mundo. Não é que você vai ser um revoltado sem causa. Aí vai sair dando tiro em Deus e nos outros. Mas até que ponto que o ambiente escolar, educacional, pode ser mais humano, né? Lidando com essa realidade, né? Da competição, da realização, que tem o retorno financeiro, né? Mas até que ponto que vai ajudar a não ser algo tão pesado, né? Eu acho que às vezes a gente precisa se indignar um pouco. Tem até um livrinho chamado Indignai-vos, que é aquela coisa de você também não aceitar tudo como está sendo imposto para vocês. Gente, mas agora a gente vai ter que terminar, porque nós estamos no final do episódio e a gente precisa passar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, para os pais, para os jovens. Quer dizer, não é um mundo perdido, não é um mundo desesperado, um mundo com esperança, mas
entendendo que é diferente. Não existe profissão para sempre, não existe vou fazer minha profissão e tenho que escolher muito bem porque vai ser pro resto da minha vida. Não vai ser. Você pode até ser, mas você vai ter 500 mil opções no meio do caminho que vão surgir que antes não tinham, né? Então, assim, passando aí para vocês as considerações finais, que depois eu fecho. Então, eu queria agradecer muito a Carmen pelo esse convite especial, né? Mais uma vez, uma referência que eu tenho na área de educação. Ao meu lado aqui, muito obrigado por participando com o Marcelo, nosso grande padre Marcelo, muito grande, que me ensinou muito lá atrás, na minha carreira. E falar agora para os jovens agora que em pouquíssimo tempo eles vão ter o Enem, né? E que eles não coloquem aquele vestibular como um ponto final, mas sim com uma grande presença da sua futura profissão e que naquele momento também eles possam agradecer a Deus porque chegou nesse momento e saber que a família está junto com eles. Eu sempre costumo falar, no Enem, quando você pega a caneta, você está junto com a sua família. Então, assim, dê o seu melhor, mas saiba que aquilo não é um ponto final. O processo, o caminho, ele está sempre em construção. Isso aí. Marcelo. Que bom estar com vocês, né? Que bom a gente poder conversar, trocar ideias. Isso que os jovens tenham, os rapazes, as moças, meninas, tenham essa tranquilidade, né? Às vezes não vai ser a primeira vez, não é isso? Não deixar que isso abata, né? Todo mundo tem seus momentos difíceis, então ir com confiança, né? Dar o melhor. Essa parceria tão boa da família, né? Isso do responsável. Estarmos juntos nisso aí, né? Que não haja vencidos nem vencedores, né? Exatamente. Nem vencidos nem vencedores, né? Jogo de ganha-ganha, né? E a famosa resiliência, que era a bendita perseverança, né? Perseverança, vamos dar perseverança. Então, gente, perseverar. É isso aí, perseverar. E eu queria dizer assim, antes de eu falar para vocês o meu agradecimento, eu queria dizer que as pessoas precisam entender que fazer Enem não é decorar tudo e ter que saber tudo, porque você não vai saber. O que você tem que ter é tranquilidade para poder fazer link na hora de fazer essa prova. Sim. Porque está tudo dentro de você. É só raciocinar, é só poder pensar que as coisas vão acontecer. Ter um pouco da técnica, né? Porque eu não sei, ter conhecimento, né? Porque também não é do nada, mas que faz diferença, né? E eu queria, então, agradecer demais. Foi uma honra estar com vocês aqui, lendo. Muitos anos que eu não vejo, mas fico feliz, muito feliz de ver como você é um profissional super competente, né? Também uma pessoa que a gente ficou sabendo que está fazendo um trabalho muito bacana, né? Muito elogiado e por isso está aqui com a gente. Grande né? flamenguista? Muito. Aqui também. Marcelo, que assim, é um amigo, uma pessoa que assim tem uma leveza. Então, assim, que tem uma espiritualidade que traz pra gente também uma leveza e uma sensação de que a religião, a espiritualidade não é peso, é libertação, né? É amizade. Eu sinto muito isso, sabe, Marcelo? Que você tem muito isso. Então, eu te agradeço muito, me sinto muito honrada de você estar aqui. Você é uma pessoa que eu gosto demais e que, com certeza... contribuirá, vocês contribuirão, vou chamar de novo, eu queria chamar você depois para a gente falar sobre a questão mais da saúde, né? E a gente conversar muito sobre as avaliações, sobre a rotina de escola, sobre as coisas que a gente está vivendo, que é uma coisa que a gente pode trocar e com todos os profissionais que também estão por aí precisando de ajuda e os jovens também. Então, orientação profissional é uma saída, né? Eu tenho feito, eu estou tentando agora fazer online para poder ajudar as pessoas, né, à distância. Mas é isso aí, tá? Então, muito obrigada a vocês que nos ouviram hoje e aguardem para o próximo episódio.